Prezados amigos, nosso tema livre de hoje vai abordar o céu e o inferno na visão espírita. Afinal, existem ou não? Na sequência, os esclarecimentos sobre as seguintes questões. No Espiritismo, há algum livro considerado sagrado? E será que os casais que se submetem a tratamentos caros para poder ter filhos, será que eles não deveriam recorrer à opção da adoção? Para finalizar, as razões dos fatos, comenta sobre o nível de solidariedade do povo brasileiro, medido por pesquisas. Será que nós estamos indo bem pelo menos nisso? Com muita alegria, por mais este reencontro com todos vocês, estamos iniciando agora mais um Diálogo Espírita. Prezados irmãos, nosso tema livre de hoje fala sobre o céu e o inferno, que se caracteriza princípios, dogmas de certas religiões, e talvez seja interessante que nós possamos aqui transmitir a vocês alguns esclarecimentos de como é a visão da filosofia espírita a respeito. Eu estou hoje aqui na companhia do Robson Balaguer, do Gilberto Luiz Tomasi, que vão comentar comigo este assunto. Eu queria, de antemão, começar com a questão do 1012 do Livro dos Espíritos, que em resumo diz o seguinte: os espíritos estão por toda parte. Nenhum lugar circunscrito ou fechado existe para o céu ou inferno. Céu e inferno é uma alegoria. Os espíritos de certa ordem se reúnem por simpatia, seja os bons ou os maus. E criar a ideia de céu e inferno é o fruto da tendência de tudo se materializar. Então, da mesma maneira, Robson Gilberto, como nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança, um homem barbudo que vive nas nuvens, etc., também se criou essa alegoria de céu e inferno. Seus comentários iniciais. Concordo, Wilson, Robson, pesados amigos. O céu e o inferno são coisas que nós criamos, né? E o céu e o inferno dependem das nossas preferências. Eu posso estar num estado bem tranquilo, estou no céu. Se eu estou num estado deprimido, numa vibração negativa, eu estou no inferno. São coisas que a gente cria na nossa mente, são estados de espírito. Cada um com a sua preferência. Então não existe esse local determinado de céu e inferno, vai para o céu, vai para o inferno. Coisas que nós criamos. Né? O Karol Wojtyla, o Papa João Paulo II, ele disse que céu, antes de desencarnar, ele falou o seguinte, que o céu e o inferno é um estado de consciência. Como pensarmos em consciência? Né? Se é um estado, então não existe um local físico. Como então imaginar isso? Né? Se não tem céu, não tem inferno, mas se eu estou bem, como o Gilberto falou, então estou no céu. Se eu estou mal, estou no inferno. Seria mais ou menos dessa forma que a gente poderia, digamos assim, pensar que existe algo assim, circunscrito, né? Um espaço, uma localidade para uma que região, para de trevas, outra de luzes, pudessem estar felizes ou infelizes. Depende das nossas preferências, das nossas escolhas, estaremos no céu ou no inferno. Claro, das afinidades também. É interessante isso, né, Robson, que você bem lembrou do João Paulo II, que ele é chefe da Igreja Católica e demonstra que já há uma outra mentalidade por trás aí, né? Nós até dizemos assim que nós criamos o nosso próprio mundo, nós vivemos no nosso próprio mundo, né? E realmente céu e inferno é exatamente essa percepção que nós temos de nós mesmos, então dos nossos próprios conteúdos interiores. Então nós estamos juntos e separados. Estamos todos misturados e, ao mesmo tempo, estamos separados por faixas vibratórias, né? No livro Depois da Morte, do Leon Denis, um dos grandes apóstolos, um dos grandes seguidores de Allan Kardec, ele diz o seguinte, ele dá um exemplo para ficar mais didático. Imagine duas pessoas num concerto musical. Uma é uma pessoa leiga e a outra é uma pessoa que é adestrada
em relação à música. É um músico, talvez, né? Então, eles vivenciarão experiências completamente diferentes. Enquanto o músico vai se sentir bem, talvez elevado, compreendendo, percebendo cada nota daquela sinfonia, daquela melodia, né? O outro que é leigo, talvez não dê importância nenhuma para uma obra clássica ou qualquer. Então, o estado de percepção dele é completamente diferente. Ele pode até não se sentir desinteressado e querer sair dali. Mas é um exemplo ótimo. Aí voltamos àquilo que falei, que é uma questão de preferência, ou de conhecimento, ou de consciência. O músico estará no céu. O leigo estaria no inferno, levantar e ir embora. Diz que para muita gente a luz incomoda. Exatamente. Obscurece, faz mal para ele, porque ele não está acostumado. Se você pegar um espírito, resgatá-lo daquelas trevas, nós vamos falar aqui das trevas, que não é propriamente o inferno, mas quando ele é trazido, resgatado de uma região muito ruim, né, Robson? E se colocar ele de repente, ou então de um mendigo que é colocado num palacete, ele vai sentir mal, ele quer de volta ir para baixo da ponte. Que é quando esteve, né? Não, porque não é compatível com a natureza não compete, dele. Não, exatamente. Não faz parte, né? Agora vejam, a gente falando em céu e inferno, existe uma obra básica, escrita por Allan Kardec, que por coincidência do que nós estamos falando, neste ano de 2015 completa o Sesc Centenário, 150 anos de publicação, algumas solenidades especiais aí, falando sobre a obra, etc., no decorrer do ano. E nos capítulos 3 e 4, diz o seguinte, que o céu, nós vamos agora falar um pouquinho do céu, né, que também é uma alegoria, por desconhecimento astronômico, pensava-se na existência de céus em torno da Terra, e que giravam em torno da Terra, né? A maioria dizia que havia 7 céus. Os muçulmanos acreditam na existência de 9. Ptolomeu dizia que tinha 11 céus, né? A questão 1016 do Livro dos Espíritos fala que o céu é um espaço universal, planetas, estrelas e todos os mundos superiores, onde espíritos vivem suas atribulações da vida material e angústias peculiares à inferioridade. Jesus dizia, há muitas moradas na casa do Pai, né? Então, se a gente pegarmos definirmos como degraus de evolução, podemos sim, primeiro, segundo, quantos céus quisermos ter. É uma escada, né? Como uma escada, né? Um patamar. Mas não concreto. Não né? concreto, não que aqui o céu dos católicos, dos evangélicos, o céu dos espíritas, não existe nada disso. É que o pessoal... geralmente, de outras religiões, né, que a gente sempre fala sem nenhuma crítica, nós respeitamos, mas enfocam isso de uma forma assim, muito incisória, né? É o inferno, é o céu. Quando o Luiz falou, o céu é esse universo todo que está aí, esse é o céu, né? É infinito. Se não me engano, acho que o Espírito fala a Kardec, né, na sequência, né, que existem espíritos felizes e infelizes em todo o universo, né? Não uma certa região. Aqui eu apanhei alguns comentários dessas duas obras, basicamente, para resumir a nossa exposição aqui hoje. Mas existem várias outras obras que complementam, que explicam de outra forma, com outros exemplos, etc. Então, aqui, voltando ao livro do Leon Denis, Depois da Morte, ele diz que céu são os mundos superiores, sem enfermidades, com fraternidade, etc., que já equivale ao paraíso. Muito boa a definição do Leon Denis, sempre naquela sua linguagem poética, suave, ele sempre que eleva o espírito, a mente, a gente ter umas reflexões mais puras, né? Gilberto, é isso mesmo, né? Seria esse tipo de céu, com esse entendimento, não existe doença. Todo mundo se trata como irmão, com respeito, com alteridade. É o próprio paraíso. É o próprio paraíso, é o céu. Aí eu volto naquilo que eu falei no início, são aquelas coisas que nós são caras, são as nossas escolhas. Nós estamos convivendo bem aqui, estou no céu, né? Então, nós que escolhemos o nosso céu e o nosso inferno. O Leon Denis foi muito feliz, aliás, o Leon Denis foi inspirado, altamente inspirado quando escreveu as obras dele. Mas foi fantástica a explicação que ele deu. Quando um dos princípios básicos da doutrina são a pluralidade dos mundos habitados. E ele fala ali que existem vários mundos, né? E esses mundos inferiores, mundos de provas e expiações, e aí vai indo até os mundos superiores, os mundos felizes, né, e mundos celestes, né, se não me engano. Então, aí podemos ter uma base, que seria, digamos assim, cada patamar estaríamos em cada estágio, né,
que isso encontraríamos o espírito mais atrasado, nos mundos primitivos, nos mundos de provas e expiações e superiores, por assim dizer, né? Os mundos celestes. Você falou da citação sobre os espíritos felizes, está aqui, ó. Espíritos felizes que se unem por simpatia formam grandes grupos ou famílias e que às vezes se dispersam para cumprir suas missões e ora se reúnem em algum ponto do espaço. Olha que interessante, né? Então, nós estamos querendo chegar aqui, a gente vai avançar logo depois para falar sobre as colônias espirituais de André Luiz, né? Mas essa colocação é muito legal, até porque a gente lembra que às vezes a família está constituída aqui, se separa pela morte, uns vão vivenciar e outros ficam aqui. Às vezes estão vários do lado de lá, e alguns reencarnam e outros ficam. Então essa dispersão para missões e depois se reúnem de novo. Uma dispersão momentânea. Então isso parentesco espiritual. Então essa situação de estar momentaneamente separado aqui, depois lá no mundo espiritual, isso forma um ambiente de céu, porque aqueles que estão lá estão orando por nós, estão vigiando a nós aqui, e nós, se estivermos em oração com aqueles que nos são caros, que já estão desencarnados, nós criamos o nosso próprio céu, né? Agora, aí vem a parte digamos, mais árida, né? O inferno. Não vamos nem entrar no inferno de Dante. Mas Leon Denis, voltando a Leon Denis, descreve situações, ele fala assim, por exemplo, que os homicidas veem suas vítimas, veem cadáveres, ouvem praguejamentos de viúvas e órfãos, os suicidas acompanham a decomposição dos corpos que eles tiraram a própria vida, no caso. Vivencia egoístas, sim, egoístas, aqueles que viveram só para si, né? Eles nunca se preocuparam com ninguém, daí eles ficam totalmente isolados, também como se só existisse eles, porque ninguém os socorre, ninguém ouve os apelos que eles fazem, né? Eles se sentem em trevas espessas, vivendo de desesperança, achando que aquela situação é eterna. Eles acreditam que não vai ter mais saída, ou seja, como se fosse uma pena eterna, né? E por aí afora. Então, a gente lembra também do livro No Vale dos Suicidas, né, da Ivone Pereira, a médium, que também narra sobre a decomposição cadavérica dos suicidas. Esse panorama que o Leon Denis coloca e que a Ivone traça dos homicídios, dos suicidas, mas tem dos homicídios e tal, é praticamente aquilo que outras religiões dizem que é a visão do inferno. E como só falta você falou do suicida, ele também vivencia a própria morte, muitas vezes ele vive vivenciando aquele ato. Passa como se fosse um filme repetitivo. Por minutos e horas e anos afins. É por isso que, como o Wilson colocou, que ele acha que nunca vai ter outra situação, é sempre aquilo, né? Vira um círculo vicioso, cria-se um inferno, não imagina que existe o céu, então, né? Em termos de preferências. Ele sabe que agiu mal, que ele mereceu, ele está naquela situação. E ele não sabe se existe um lugar melhor ou não, ou como é que seria. Então ele acaba aceitando aquilo, mas é obrigado a aceitar. Né? Aí vem aquela história, bom, eu já cometi um erro, 2, agora não vai resolver, agora eu vou me entregar nessa vida aqui mesmo e pronto. Né? E aí chega, né, Robson, o ponto que eu queria puxar sobre as colônias espirituais descritas por André Luiz, inclusive no livro Nosso Lar, o homônimo do filme que muita gente assistiu. Então, mesmo que por força da atração de seus semelhantes existam regiões espirituais de grandes sofrimentos, como as descritas por André Luiz, né, o grande diferencial é que os espíritos que lá estiveram, ou que cumprindo penas, ou em trabalho de resgate, esses espíritos trazem o seu testemunho, provando para nós que são penas temporárias. Essa é a grande diferença. Pode até existir lugares ruins, assim, difíceis, mas não são eternos, né, Gilberto? Exatamente. Além de ser temporária, esses lugares que ele cita aí, digamos, vamos pegar o exemplo do Nosso Lar, né? Ali existe 2 lados. Existe o lado do umbral, as regiões umbralinas, escuras, né? Onde as pessoas estão espiando ali, digamos, o que acometeu aqui na Terra, está ali, de certa forma, né, aguardando o momento de passar por outro lado da região do Nosso Lar, que seria digamos, como o lugar mais, a colônia em si, né, o lugar onde começa
a estudar, a aprender, ser medicado, tudo ali. Então tem um período por isso. Alguns espíritos vai passar nesse umbral, questão de minutos, segundos, e já vai para o nosso lar, digamos assim, para a colônia. Minuto, segundo, ninguém fica. Na verdade, a permanência é bem longa. Outros pode passar 2, 10, 100, 20 anos, não importa a quantidade, depende de cada um. Né? Agora, Gilberto, para a gente encerrar aqui, ele não falou do purgatório. Se diz que, o próprio nome diz que é purgar, espiar. E como a maioria das expiações que a gente passa, a gente faz isso aqui na Terra, tomou-se, de certa forma, como sinônimo. A Terra com o purgatório, mas não é bem isso. Né? Não, a Terra é aprendizado, é um local de aprendizado, mas não o purgatório. Mas poderia ser, já que... Bom, poderia, pronto, mas não é. É um lugar equivalente à descrição das outras religiões. Para exemplificar, né? Então, né? É. Mas não necessariamente, né? E para finalizar, meus irmãos, palavras de Jesus, a cada um segundo suas obras. É isso? Cada um pensa, age bem, cria o seu céu interior, e quem age mal cria o seu inferno interior também. Indo assim para os mundos espirituais, ou as colônias espirituais afins, né, de acordo com as aptidões que ele tem, vai ali reunir, encontrar grupos de espíritos do mesmo estirpe. Muito bem. Meus irmãos, nosso tema livre de hoje, falando sobre o céu e o inferno, estude, vamos estudar, tem bastante coisa ainda para aprender. Todos nós estamos em aprendizado. E tomara, desejo de coração a todos vocês que nós possamos juntos, em um clima de fraternidade, de amor por esse planeta, pelos nossos semelhantes, nós possamos fazer o bem e merecer, vivenciar, quando desencarnarmos, este céu interiormente, um céu, nada de purgatório, nada de inferno interior, muito menos daquelas regiões tristemente descritas, mórbidas, que muitas vezes a gente ouve por aí. Não desejamos isso para ninguém, desejamos a todos felicidade, muita paz, muita saúde. Até o nosso próximo programa. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. A Editora M é a segunda maior do Brasil no segmento espírita, oferecendo um catálogo com mais de 400 títulos. Um de seus últimos lançamentos é Janelas da Alma, de José Milton da Costa. O autoconhecimento e controle das emoções e o uso consciente da liberdade de escolha são temas em destaque. Pedidos para vendas@editoram.com.br, o telefone 19 34 97 7000. Olá, amigos. Estamos aqui novamente no nosso quadro Espiritismo Responde, para responder, logicamente, né, as perguntas que nos são enviadas. Então, a primeira pergunta diz o seguinte: vocês não acham que um casal que não consegue ter filhos, em vez de fazer grandes gastos para tratamentos especiais, não deveria buscar a adoção? É interessante, para começar, respondermos o seguinte: todo casal tem todo o direito de ter filho biológico. Ter filho biológico é uma coisa, adoção é outra coisa. São coisas completamente diferentes. E não importa o quanto vai gastar ou deixar de gastar, desde que tenha condições para isso. A medicina está aí avançada para resolver esse tipo de problema. Então, a doutrina espírita não tem absolutamente nada contra esse tipo de tratamento para ter filho adotivo, para ter um filho biológico em vez de adotar. E se nós formos ver de forma bem simplista, nós chegamos à conclusão que todos somos filhos adotivos. Haja vista que somos todos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Então, não existe diferença nenhuma entre criar e educar uma criança, um jovem que não tenha laço de sangue. Pode sim criar e educar um adotivo também. Então, de acordo com a doutrina espírita, nada acontece por acaso. E a formação de um lar e o planejamento desse lar geralmente acontece no plano espiritual e vai muito além, então, do parentesco corporal.
Repetindo, é justo que você tenha filho biológico, mas se não tiver, seria muito interessante que o casal adotasse sim uma criança, que existem milhares de espíritos encarnados que não têm um lar, né? São abandonados pelos pais e não têm realmente uma família, né? Quer seja biológico ou não, para conviver. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8, onde fala dos parentescos corporal e espiritual, os espíritos então esclarecem que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O que realmente importa, então, nesse caso, são as afinidades e a comunhão de pensamento que une os espíritos. Então, vejam, independe de ser filho biológico ou filho adotivo. Isso não significa muita coisa. O importante são as afinidades que existem entre os espíritos para que se tenha um lar, então, a contento. E essa possibilidade de reunir pai e mãe e filho biológico adotivo é uma oportunidade dentro da lei de reencarnação. Ou seja, a possibilidade de reencontros, de afetos ou desafetos para experiências, aprendizados e reparação de possíveis equívocos cometidos no passado. A segunda pergunta que nos foi enviada é a seguinte: o Espiritismo tem algum livro sagrado? A doutrina espírita não tem nenhum livro sagrado. Não tem dogmas, não existem algumas situações de ritualística como existem em outras religiões. Livro sagrado, Bíblia, casamento, batizado. Então, na doutrina espírita não tem. Os livros espíritas, né, existem para estudos filosóficos, né, científicos também, mas é algo que passa longe desses dogmas, né, de outras religiões que têm algum livro sagrado. Então, ao contrário dos evangélicos e outras crenças, tudo no Espiritismo tem explicações lógicas e racionais. Para isso, é denominada de fé raciocinada. Nada é mistério, nada é sobrenatural na doutrina espírita. Então, o mundo físico e o mundo espiritual estão a lado e ambos fazem parte da natureza. E a base da doutrina espírita, é bom que se diga, é o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que fazem parte desse contexto de estudos da doutrina espírita. Então, nada é sagrado, repetindo, nada tem de misticismo, apenas livros de estudos para aqueles que desejam, logicamente, algum aprendizado e algum esclarecimento. Não temos nada contra as outras religiões que se apegam em alguns livros. Nós, espíritas, não temos. Temos, se repetindo, essas obras básicas codificadas por Allan Kardec, que servem de estudos e de aprendizado. Agradecemos a todos que enviam perguntas e repetimos, continue mandando para que nós possamos respondê-las à luz da doutrina espírita. Muito obrigado a todos e fiquem na paz de Deus. Prezados amigos, nós vamos comentar hoje, em As Razões dos Fatos, o resultado de um levantamento, de uma pesquisa a respeito, em nível mundial, a respeito da solidariedade. Pois muito bem, foi feita essa pesquisa envolvendo 135 países e o brasileiro ficou ocupando a posição número 90, sendo que desde 2009 o brasileiro perdeu 36 posições, ou seja, estávamos mais ou menos no meio da tabela e agora nós estamos já no último quarto, quase na lanterna. São avaliados 3 itens: a doação em dinheiro, eventuais auxílios a estranhos e o trabalho voluntário. A liderança mundial está com os Estados Unidos e Myanmar. Em termos de doação em dinheiro, enquanto um americano, por exemplo, doa de 3% a 4% da sua renda, por aqui a coisa não passa de míseros 0,3%. O escritor Richard Simonetti, no artigo seu da Revista Internacional do Espiritismo de fevereiro passado, ele diz que o brasileiro demonstra, ele comentava inclusive esse levantamento também, que ele demonstra muita solidariedade nas grandes tragédias.
enchentes, terremotos, incêndios, mas que ele não faz disso uma situação rotineira, né, de ajuda ao próximo. Então, é uma questão, inclusive, o levantamento demonstra isso, que é uma questão muito mais cultural do que propriamente econômica ou religiosa. Haja vista que Myanmar é um país pobre e trabalha bastante essa área da solidariedade. É um povo bastante solidário. É o primeiro, junto com os Estados Unidos. Bem, há um lema bastante repetido no movimento espírita que é trabalho, solidariedade e tolerância. Existe por aqui em Curitiba até uma casa espírita com essa denominação. Da mesma forma que não se demonstra solidariedade apenas com palavras e com boas intenções, né, também não é só doação em dinheiro ou de bens materiais, recursos diretos ou indiretos, que caracterizam a atitude solidária. Então, atos de solidariedade pode ser desde um olhar, desde um gesto, um sorriso, né, até uma oferta de cuidados para um enfermo, ajudar um amigo num momento de dificuldade, ou de prestar uma ajuda na rua para uma pessoa completamente desconhecida. Sem falar no meio que é o mais comum, que é justamente o trabalho voluntário. Por isso que frequência e volume de recursos materiais pode ser considerado como um dos meios, mas não o único meio de se demonstrar se uma pessoa ou um povo é mais ou menos solidário, né? E, acertadamente, o Instituto colocou 3 itens, como eu disse: a doação em dinheiro, auxílio a desconhecidos, né, e o trabalho voluntário. Então, o que a gente pode concluir disso aí? É importante que a gente volte para aquele lema: trabalho, solidariedade e tolerância. Trabalho pelo bem, por si mesmo, pelos outros, né? A tolerância no convívio, o respeito às necessidades, aos direitos do próximo, a chamada alteridade, que é você se sentir, experimentar, tentar se colocar no lugar do próximo em todas as situações, e Jesus foi a pessoa mais autoritária que passou pela terra, né? E solidariedade máxima aos sofrimentos e necessidades alheias. Então, toda pessoa de bem deve desenvolver a solidariedade, porque ela também é uma forma de caridade, e a caridade é o amor em movimento. O amor amplo, ou seja, praticar o amor é praticar o amor, praticar a solidariedade é praticar também o amor, de uma maneira ampla e restrita, podemos dizer assim, né? E é o verdadeiro caminho para a felicidade, seja aqui, enquanto nós estamos encarnados, ou já no plano espiritual. A gente pode-se dizer que até tem uma ideia, uma percepção um pouco diferente, que o brasileiro é tão bonzinho, tão solidário, que ajuda, e é realmente, mas as pesquisas provaram que a coisa não é bem assim. Então, cabe a nós fazer esse esforço de pensar um pouquinho mais no próximo, às vezes um próximo que está bem próximo de nós, que nós podemos, com pequenas atitudes, demonstrarmos esse nosso carinho, esse nosso respeito, de nos tratarmos realmente como irmãos, né, e ajudá-lo, independente da nossa religião, independente das nossas convicções, pode ser até ateu, mas é uma obrigação nossa procurar vivenciar também as necessidades dos nossos semelhantes, porque ele é uma pessoa como nós. Muitas vezes nós nos compadecemos pelos animais, e seres vivos estão à mercê da miséria física, moral, social, de toda maneira, e não é socorrido. Meus irmãos, fica isso apenas por uma reflexão nossa, e nós ficamos aí com a nossa frase da semana para encerrar o nosso programa de hoje. Boa semana a todos e até a próxima.